Neste vídeo, daremos continuidade à abordagem do pensamento de Franz Klein. No vídeo anterior, nós finalizamos explicando um pouco do pensamento de Klein, explicando a obra para o futuro e mencionando que daquela ideia que Franz Klein trabalhou de um juiz ativo, da máxima investigação judicial dos fatos pelo juiz, ele também desenvolve a ideia de que o juiz deveria assistir, deveria auxiliar as partes na medida em que o processo era uma instituição de bem-estar social. E mencionamos que é comum que se atribua essas ideias a um autor chamado Anton Menger, que teria influenciado, portanto, Franz Klein. A nossa abordagem na aula de hoje é falar um pouco do pensamento de Menger, identificar essa relação entre Anton Menger e Franz Klein e lançar as bases para um questionamento que é justamente saber até que ponto a reforma processual austríaca de Franz Klein estava realmente inspirada no pensamento de Menger e se ela não teria ido além das ideias de Anton Menger. Então, vamos seguir nessa abordagem. Anton Menger é um autor húngaro, e isso já é um dado importante, porque de 1867 a 1918 o Reino da Hungria formava, juntamente com o Império Austríaco, o Império Austro-Húngaro. Então, a gente já consegue verificar aqui que Anton Menger estava no mesmo contexto político e geográfico que Franz Klein. E Anton Menger foi professor na Universidade de Viena, onde, segundo se costuma dizer, teria, com as suas palestras, fascinado Franz Klein, do qual ele acabou sendo, então, posteriormente colega como docente. E Anton Menger costuma ser conhecido como o grande nome do socialismo jurídico. Anton Menger pensava que o direito e a legislação, principalmente uma reforma da legislação, conduziria a uma transformação do Estado liberal, ou do Estado burguês, nas palavras dele, para um Estado democrático do trabalhador. Muitas vezes também denominado de Estado socialista. E isso já é um dado importante porque o Anton Menger, ele é o pai do socialismo jurídico, mas a sua doutrina não se confunde com a doutrina marxista, porque ele não vê o direito como uma superestrutura da economia, ele não vê o direito a serviço da economia, ele vê o direito como um mecanismo de transformação desse Estado para a implementação de um Estado socialista. Então esse é um dado muito importante para que a gente possa entender o pensamento de Anton Menger. E a partir dali ele vai desenvolver uma série de escritos sobre socialismo jurídico. A obra que mais importante para nós chama-se O Direito Civil e os Pobres. Nessa obra, Menger vai falar de vários assuntos, dentre eles o direito processual civil. E ele vai dizer que o juiz no processo deveria ser investido de amplos poderes. Ele vai, assim como a gente viu em Klein, fazer uma dura crítica ao modelo de processo centrado nas partes, porque ele vai dizer que nesse modelo o juiz é como se fosse um relógio que tem que dar corda para se movimentar. E essa inércia, essa passividade do órgão julgador, ela só serviria às classes mais ricas. Ela faria com que aquele que tem melhores condições econômicas saísse em vantagem em relação aos mais pobres. E é justamente a partir disso que Anton Menger dirá o seguinte: o juiz deve ser investido em amplos poderes para auxiliar a parte mais débil, a parte mais fraca, a parte mais pobre. O juiz deve, inclusive, assessorá-la quanto aos seus direitos. Ele deve exercer uma função, muitas vezes até extraprocessual, de educação jurídica das partes. Vejam que a gente falou no outro vídeo que Menger abriu a ideia de que a jurisdição não somente estava ligada à aplicação do direito, mas ela atendia a escopos sociais e econômicos. Mas também a gente pode pegar com essa leitura do Menger um escopo educacional, uma função de educar, de assessorar e de auxiliar as partes no processo. E Menger então vai defender a partir daí a concessão de poderes para que o juiz gere uma situação de desigualdade. Gere uma situação de desigualdade, de igualdade, que o juiz acabe com isso rompendo com a desigualdade entre as partes. E, de fato, se nós formos analisar o pensamento de Franz Klein, e até mesmo o artigo 432, o parágrafo 432, perdão, da Ordenança Processual Austríaca, ainda hoje,
esses elementos influenciaram Franz Klein. Eles influenciaram a legislação austríaca. Agora a questão é saber o seguinte, se quando Klein aumenta os poderes do juiz, dá a ele o poder de investigação dos fatos, dá a ele a direção material do processo em detrimento das partes, se isso era somente um mecanismo para atender a essa ideia de redução das desigualdades que vinha do socialismo jurídico de Anton Menger. E aqui a gente pode dizer o seguinte, Franz Klein vai além disso. Franz Klein, apesar de se valer desse elemento do processo como uma instituição de bem-estar social, apesar de dar, por assim dizer, essa roupagem, esse verniz do elemento social para incrementar os poderes do juiz, ele vai ir além do Anton Menger porque para o Klein, os poderes do juiz não estão somente voltados a gerar uma situação de igualdade entre as partes, a proteger a parte mais frágil. É verdade que ele vai trabalhar com deveres assistenciais do juiz, é verdade que ele vai dizer que o juiz deve auxiliar a parte, mas ele vai além disso. O aumento dos poderes do juiz no pensamento de Franz Klein não se restringe a esse elemento social. E é por isso que, como nós veremos no nosso próximo vídeo, Franz Klein, na verdade, vai seguir uma linha que já era presente nas duas principais legislações processuais do absolutismo ilustrado do final do século XVIII, que era justamente a legislação austríaca, que nós vamos trabalhar ela no nosso próximo vídeo, e a legislação processual prussiana, essa sim, bastante utilizada no pensamento de Franz Klein, ainda que de modo indireto. Mas isso a gente vai ver então no nosso próximo vídeo.